Esta sexta-feira realizam-se as eleições para a presidência da Liga de Clubes e, por isso, neste tema do dia, eu sou a Andréa Araújo e tenho aqui comigo o nosso jornalista Igor Gonçalves, que nos vai apresentar um bocadinho tanto os candidatos como os desafios que esta Liga vai enfrentar nos próximos anos. Portanto, Igor, a minha primeira pergunta para ti é mesmo, começando pelo processo em si, como é que se realizam estas eleições para a Liga? Ora, bom dia, Andréa Araújo, ainda bem que disseste o teu nome, para as pessoas também saberem. O processo é simples. A eleição vai decorrer amanhã, vai decorrer de manhã, entre as 10 e a 1, se não estou em erro, ou 1h30, mais coisa, menos coisa, e cada clube, cada SAD vai votar, ou neste caso cada SAD, e uma SEDUC, porque o Passos Ferreira ainda não é SAD. Os clubes que estão na Primeira Liga atualmente têm direito a 2 votos, portanto, dos 18 clubes estamos a falar de 2 votos para cada um, há 36 votos, e depois os clubes da Segunda Liga têm direito a 1 voto. Sendo que na Segunda Liga há 2 clubes B, o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Esses clubes naturalmente não votam, portanto na Segunda Liga temos apenas 16 clubes, o que dá 16 votos num total de 52 votos possíveis. Portanto, basicamente, quem fizer 27 ganha. Esta eleição é para suceder a Pedro Proença, e é preciso recordar que Pedro Proença não foi destituído, nem terminou o seu mandato, simplesmente saiu para ir para a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, esta eleição não é para um novo mandato, é sim para concluir o mandato de Pedro Proença, e esse mandato estava previsto terminar em 2027, portanto esta eleição é para agora, 2025, até 2027. Portanto, em 2027 teremos uma nova eleição. E, portanto, o processo é simples. Os clubes, através dos seus presidentes ou através de... neste caso, os clubes não, as SADs, através dos seus presidentes ou de emissários, vão votar e rapidamente vamos saber quem é o novo presidente da Liga. Portanto, amanhã, pouco depois da hora do almoço, vamos saber quem é o novo presidente da Liga Portuguesa de Futebol. Portanto, para haver eleições e para haver estes votos é necessário candidatos. Portanto, Igor, quem é que são os candidatos à presidência da Liga de Clubes? Temos 2 nomes. Haviam possibilidades de haver mais nomes, mas temos 2. Temos José Gomes Mendes, que é o atual presidente da mesa da Assembleia, e temos Reinaldo Teixeira, que é o presidente da Associação de Futebol de Algarve, onde está há 20 anos, mais coisa, menos coisa, não sempre como presidente, mas está há muitos anos ligado ao futebol. São os 2 candidatos. São 2 candidatos que trazem percursos diferentes, obviamente ligados ao desporto, ligados ao futebol. Por exemplo, José Gomes Mendes, para além de ser o presidente da mesa da Assembleia, fez parte do governo de António Costa, portanto tem também essa ligação, neste caso mais à vertente socialista, que poderá ser importante para alguns desafios que já vamos ali falar. Reinaldo Teixeira, para além de ser um empresário, é também alguém que é coordenador dos delegados. Portanto, quando ouvimos falar dos delegados que vão aos jogos das competições profissionais, ele é o coordenador desses delegados, portanto, também trabalha no futebol há muito tempo. E, portanto, são 2 pessoas do futebol com experiências diferentes, com, de um lado, uma vertente um bocadinho mais empresarial. No caso de Reinaldo Teixeira, tem uma equipa que, olhando para os nomes e para o seu projeto, é uma equipa que olha mais para a vertente financeira. José Gomes Mendes tem mais pessoas do futebol, por exemplo, tem José Couceiro consigo, portanto, tem uma série de nomes que estão mais ligados ao futebol jogado, treinado e às suas vertentes. E, portanto, são 2 campanhas ou 2 candidaturas que têm naturalmente os mesmos objetivos, que é o melhor para o futebol português, mas acredito que vão focar-se em coisas que podem ser um bocadinho diferentes. Naturalmente há desafios que eles não vão poder ignorar e, portanto, vão ter que estar dentro dessas linhas de pensamento, mas, como eu disse, Reinaldo Teixeira tem uma equipa muito mais virada para a vertente comercial. José Gomes Mendes, pelo menos pelos nomes que nós conhecemos, tem pessoas mais do futebol. Portanto, vamos ver o que é que os clubes vão querer fazer com a presidência da Liga, que no fundo a Liga, porque ao contrário do que se possa imaginar, isto é importante dizer, ao contrário do que se possa imaginar, o presidente da Liga não tem muitos poderes concretos, porque todas as decisões têm que ir à Assembleia da Liga e são os clubes que votam. O presidente da Liga é, no fundo, o garante da estabilidade de uma organização que é dos clubes. Ponto final, ao contrário, por exemplo, da Presidente da Federação, que tem outro tipo de poderes. O Presidente da Liga, obviamente, tem decisões para tomar, tem desafios para, por exemplo, atrair investimento e tudo mais, mas as grandes decisões, desde dos modelos competitivos das competições profissionais, vamos falar daqui um bocadinho da centralização dos direitos, tudo isso passa pelos clubes, são os clubes que decidem. O presidente é, no fundo, os rails da estrada que guia mais ou menos as discussões e, obviamente, tem decisões normais para tomar, mas
é preciso ressalvar isto, as decisões finais são sempre dos clubes. Está a ser uma eleição um bocadinho quente. Portanto, aquilo que eu tenho para te perguntar é se achas que isto significa que a paz que teve Pedro Proença se vai terminar. Sim, isso acabou. O presidente da Liga, independentemente de quem ele for, vai ter que lidar com uma divisão que já está instalada no futebol português. Basta ver a semana que precedeu ao clássico entre o Benfica e o Porto, ou o Porto e o Benfica, neste caso que foi no Dragão, e tudo isso veio não só pelo falecimento de Pinto Costa e por toda a história do Sporting e do Benfica não terem feito qualquer tipo de menção ao antigo presidente do Futebol Clube do Porto, mas também por causa desta eleição da Liga, porque Reinaldo Teixeira tem o apoio de Benfica e Sporting e não tem o apoio do Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga. Disse que é por isso, por a falta desse apoio, que aparece José Gomes Mendes. Que, segundo Reinaldo Teixeira, José Gomes Mendes até lhe tinha prometido apoio e até disse que ia continuar na mesa da Assembleia, algo que provavelmente não vai acontecer. O Braga e o Futebol Clube do Porto já fizeram comunicados a questionar a candidatura de Reinaldo Teixeira. O Braga foi pelo caminho de, se ele quer ser presidente da Liga de Clubes, deveria suspender o seu mandato como coordenador dos delegados, algo que ele não fez. E o Futebol Clube do Porto foi um bocadinho mais incisivo nas suas críticas, porque recordou que durante a sua carreira de empresário houve ligações a Rui Costa e questionou se é um presidente que respeita as condições de idoneidade e de transparência para assumir a Liga de Clubes. O Benfica veio naturalmente responder aos comunicados do Futebol Clube do Porto, demonstrando mais uma vez apoio a Reinaldo Teixeira. O Sporting não tem tido uma voz muito ativa, mas o que se sabe é que apoia Reinaldo Teixeira. Portanto, temos o futebol português, se quisermos dividir isto nos 4 primeiros classificados, 2 estão de um lado, os outros 2 estão do outro, e acho que, independentemente de quem for, não vai conseguir ter uma tranquilidade tão grande como teve Pedro Proença, que teve esse condão de conseguir, pelo menos de uma forma mais visível, conseguiu manter os clubes mais ou menos calados no que diz respeito a este tipo de tricas. Havia sempre, mas até porque Pinto Costa já não estava no auge da sua frescura física, o Benfica também passou aqui por um processo complicado com a saída do Vieira, a entrada do Rui Costa, o Sporting teve outros problemas para resolver e estava bem na vertente futebolística, portanto os 3 estavam mais ou menos, dentro das suas circunstâncias, estavam mais ou menos tranquilos uns com os outros. Agora com a entrada de André Vilas-Boas, que já trouxe novamente um clima quente, ele prometeu que não o iria fazer, mas infelizmente não cumpriu essa promessa. Rui Costa e Frederico Varandas mantêm também a sua postura bélica para com algumas situações relacionadas com o Futebol Clube do Porto e até com o Sporting e com o Benfica, e portanto acho que aquela paz que tivemos nos últimos anos, ou paz entre aspas, vai acabar, e o Presidente da Liga vai ter aqui um problema, porque a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto e Braga estão alinhados, outros clubes vão entrar certamente nessa linha, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque esta presidência é talvez a presidência mais importante da história da Liga de Clubes, já vamos falar disso. Pronto, é exatamente por aí que vamos entrar para a última pergunta deste tema do dia, que já mencionaste esta questão da divisão de apoios dos clubes, falaste também da centralização dos direitos televisivos, por isso, Igor, para a última pergunta, quais é que são os verdadeiros desafios? Esse é o primeiro, não é? A centralização. E porquê? Porque ela tem que estar, ou pelo menos tem que haver uma proposta à Autoridade da Concorrência no final da próxima época. No final da próxima época, ou até ao final, até pode ser amanhã, mas no final da próxima época tem de ser apresentada uma proposta à Autoridade da Concorrência por parte da Liga de Clubes, com a aprovação dos clubes, sobre o modelo da centralização dos direitos de transmissões televisivas. Ora bem, eu diria que esse processo vai ser talvez o mais difícil da história do futebol português, porque, ao contrário do que algumas pessoas dizem que devíamos ter essa centralização, porque olhe-se para a Inglaterra e para a Espanha, há uma grande diferença no futebol português, que é, nós na realidade temos adeptos de 3 clubes e depois temos resquícios de adeptos de outros clubes, com obviamente as exceções do Vitória e do Braga, que já começam a ter, o Vitória sempre teve, o Braga num processo de cavalgante de angariação de apoios, mas na realidade o grosso, eu diria que 90% do dinheiro das transmissões televisivas em Portugal está associado a 3 clubes. Basta ver quando os 3 clubes negociaram a última vez os seus direitos de transmissões televisivas, os valores que eles atingiram comparativamente com todos os outros. E portanto,
a partir do momento que existe uma centralização televisiva, há clubes que vão perder dinheiro. O Benfica, por exemplo, o Rui Costa já o afirmou várias vezes, ele já garantiu que o Benfica não vai ser prejudicado. Ora, a centralização dos direitos transmissivos, de transmissões televisivas, vai prejudicar o Benfica, porque o Benfica não vai receber tanto como se vendesse sozinho, ou seja, vai ter que dividir o bolo com toda a gente. E nem todos levam o mesmo bolo para o piquenique, digamos assim. E, portanto, esse processo vai ser extremamente difícil. O que é que acontece se a Liga não conseguir chegar a um consenso? Entra aqui o Governo e o Governo pode impor como é que isto vai funcionar. E aí há muito pouco a fazer. Portanto, os clubes, o mais rapidamente possível, têm que chegar a um consenso. Sendo que esses direitos de transmissão televisivas vão ser apresentados, têm de ser apresentados até ao final da época 25-26 e entrarão em vigor na época, deixem-me só não cometer aqui nenhum erro, 28-29. Portanto, a Autoridade da Concorrência vai analisar e vai perceber, fazer algumas alterações ou não, e vai depois colocar isto em prática. Portanto, estes 4 anos, 3 anos, são absolutamente decisivos para o futebol português, mais para os clubes mais pequenos, porque podem ter aqui um boost importante. Mas vai ser muito difícil à Liga criar aqui um consenso, porque há uma diferença gigantesca entre aquilo que Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto conseguem no mercado aberto, digamos assim, ou neste caso fechado por eles, ou todos os outros clubes. Basta ver que, por exemplo, o Moreirense fez agora recentemente um acordo com a TVI para vender os seus direitos, e basta olhar para os valores para perceber a grande diferença. É quase como o dia para a noite. Portanto, estou muito curioso para perceber como é que vai acontecer todo este processo. E se Pedro Proença tinha alguma paz, como eu disse, e tinha alguma coordenação com os clubes, alguma tranquilidade que poderia, às vezes, facilitar, o que já vimos nestas últimas semanas é que o novo Presidente da Liga não a vai ter. Obviamente vai ter de trabalhar para tentar conseguir isso. Portanto, estou muito curioso para ver. Depois há outros desafios. Um que é muito importante, e por isso é que eu referi que um dos candidatos tem ligação ao governo de António Costa, ou teve ligação ao governo de António Costa, que já não é o governo de António Costa, mas poderá haver, vão haver agora eleições, portanto poderá haver um governo PS. Porque é a questão do IVA no futebol. O IVA no futebol neste momento está em 23%, é uma luta quase de bandeira das anteriores ligas e da própria federação de tentarem baixar o IVA para 9%. Não me parece que o Governo, nesta altura, esteja muito interessado em discutir isto. O Ministério das Finanças e o Governo já foram abordados várias vezes sobre isto. E recentemente tivemos aqui o Ministro, ele deu também uma entrevista ao jornal A Bola, onde não mostrou grande abertura para essa redução do IVA, pelo menos no atual Governo. Vamos ver se este atual Governo continua ou não. Depois há uma outra situação que os clubes, nos últimos meses, anos, talvez, têm começado a pôr cá para fora, porque é realmente uma grande diferença e estamos a perder muito dinheiro, que é a questão do álcool nos estádios. Eu, pessoalmente, acho que não deveria ser permitido, mas para os clubes faz todo o sentido que assim sejam, porque é uma fonte de rendimento que poderiam angariar, e, obviamente, o dinheiro que eles iriam fazer com patrocínios e vendas pode ser importante para eles. Vamos ver se entre a segurança dos estádios e o dinheiro, o que é que vai pesar mais na balança. Para já, também questionado sobre isso, este governo e o anterior disseram que não há qualquer plano para colocar álcool nos estádios. Portanto, vamos ver até que ponto é que o governo ou os governos vão conseguir manter-se. E depois há a angariação de dinheiros, tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que um Presidente da Liga precisa fazer, patrocínios para a Taça da Liga, tentar melhorar a Taça da Liga, aqueles desafios mais banais, entre aspas, mas depois há aqueles desafios absolutamente essenciais para a história do futebol português. E, portanto, vamos ter uma eleição quente, vamos ter um início de presidência quente e vamos ver o que é que vai acontecer. O tema do dia está disponível. Antes de fechares, porque eu já sei que tu vais vender aí o destino de saudade do Pedro Jorge da Cunha e do Rui Miguel Tovar, brilhante, sim, mas hoje há a Funda 3 e vamos falar de Luka Doncic no regresso aos Dallas Mavericks. Podes. Na verdade, o Igor tentou interromper-me, mas de facto há um novo episódio do Afunda 3, igualmente um episódio do Destino de Saudade de Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar sobre as equipas com passagem única pela Primeira Liga. E não se esqueçam que o tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira.